Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, uma alegria receber vocês aqui em nosso canal, onde nós tratamos de assuntos voltados para teologia, para religião, falamos sobre Bíblia, respondemos questionamentos que são feitos a nós, inclusive você pode mandar o seu vídeo aí no canal, o meu Instagram está aparecendo aí embaixo, você pode enviar um vídeo, aproveita e me segue aí no Instagram, tá bom? E eu vou responder você aqui no canal. Bom, tive o privilégio de escrever os comentários da lição da Escola Sabatina para o site da Casa Publicadora Brasileira, vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode baixar o PDF, pode, enfim, ler esse material, mas eu resolvi transformar em vídeo, como você tem acompanhado, já estamos na parte final da nossa série, estudando a lição da Escola Sabatina que tem o tema O Grande Conflito, uma lição maravilhosa e foi uma honra, assim, um privilégio bem grande escrever os comentários da lição. Então, hoje o tema está muito legal, estamos chegando na parte final, como eu falei, são 13 lições, nós estamos na lição 11, então fica com a gente até o final porque esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Muito bem, meus amigos, o título da lição desta semana é Conflito Iminente. Quando se fala do livro do Apocalipse, muitas pessoas têm medo e rapidamente associam o livro a bestas, monstros marinhos com cabeças, com muitos chifres. Alguns preferem não ler o livro e já se ouviu até de casos em que pessoas foram desaconselhadas a não tomarem banho na praia, parece brincadeira, mas não é, pois a qualquer momento poderia se deparar com a besta do Apocalipse. Estou falando de casos reais, pessoas chegaram a dizer isto. Como já vimos nas lições anteriores, o tema mais importante do Apocalipse não são as bestas, os monstros, mas o Cordeiro de Deus. O Apocalipse é a revelação do Cordeiro, isto é, do Senhor Jesus Cristo, conforme aparece bem no início do livro do Apocalipse, que está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. A pergunta é, o Apocalipse fala ou não de bestas e monstros, ou de uma marca da besta na testa ou na mão? A resposta, de maneira direta e simples, é sim. O Apocalipse fala de bestas. Entretanto, é necessário compreender que dentro da literatura apocalíptica há símbolos e que tais símbolos precisam ser decifrados para que, preste bem atenção, estes símbolos eles precisam ser decifrados para que sejam compreendidos corretamente. No comentário de hoje explicaremos sobre o que é essa tal marca da besta, não é? E o que representam as bestas que sobem do mar e da terra. Vamos falar um pouquinho sobre a besta? A marca da besta, aliás, vamos falar um pouquinho sobre ela. O que seria essa marca da besta? Muita confusão tem sido feita ao longo dos anos na tentativa de identificar a marca da besta. Pessoas buscam respostas na lógica humana, desconsiderando completamente o relato bíblico, que é a fonte primária para se chegar a uma resposta correta sobre esse e outros temas do Apocalipse. Alguns chegaram a dizer que a marca da besta seria um código de barras. Você provavelmente já ouviu alguém falando sobre isso. Outros disseram que seria a internet por causa do www, que significaria 666, não é? Mas o campeão de todos, né, é o argumento de que a marca da besta seria um chip implantado na mão ou na testa e contendo todas as informações pessoais de cada pessoa. Cada um desses argumentos possui uma certa lógica. Entretanto, como dizia meu professor de Apocalipse, João Antônio, a lógica nos permite errar com segurança. A lógica nos permite errar com segurança. Aproveito para mandar um abraço ao meu professor João Antônio, a quem eu tenho um grande carinho. É necessário muito mais, queridos, do que lógica na interpretação do Apocalipse. É necessário um terreno sólido para que a argumentação seja construída, e esse terreno é o próprio texto bíblico. Algumas perguntas para nos ajudar a compreender melhor este assunto. Você já ouviu falar sobre a nota falsa de R$ 75? Já ouviu falar sobre a nota falsa de R$ 137? Sua resposta com certeza será não. E por que não? Responder simplesmente que nunca viu essas notas porque elas não existem é uma resposta, mas ela não é completa. O questionamento continua. Por que elas não existem?
Por que não existem notas de 75 e de 137 reais? A melhor resposta seria, elas não existem porque não existem notas verdadeiras com esse valor. Só pode existir uma nota falsa se houver uma verdadeira. Só é possível, na realidade, falsificar notas de 50, por exemplo, e de 100 reais, porque existem notas verdadeiras de 50 e 100 reais. Percebeu? Para chegar à compreensão do que seria a marca da besta, é importante saber que ela é uma contrafação da marca de Deus, lógico. Logo, a nossa primeira ação não é tentar descobrir a marca da besta, uma vez que a Bíblia não fala claramente qual seria ela, mas descobrir qual é a marca de Deus, o seu sinal. Uma observação importante é que os termos marca, selo e sinal são intercambiáveis no contexto do Apocalipse, ok? Continuando, é importante então entender o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita, pois o selo de que a Bíblia fala não é aquilo que nós entendemos como um selo hoje. Um selo de antigamente seria melhor representado hoje por um carimbo, contendo informações de seu dono. Os reis usavam um sinete real, um anel com um selo, em que havia informações quanto ao nome, cargo e território deste rei. Essas informações são vistas no 4º mandamento da lei de Deus. Quando você abre a Bíblia e lê, lá está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está aí o nome. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez, está aí o cargo, Criador, o Senhor, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, está aí o território, o universo. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia 7º, o dia de sábado, e o santificou. O livro de Ezequiel corrobora essa ideia nesta exortação: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel 20, verso 20. Ora, se o sinal ou marca de Deus pode ser identificado como um dia, naturalmente a contrafação desse sinal não seria um chip, um código de barras, não é? Ou outra coisa qualquer. Deveria ser um falso dia de adoração. O domingo se encaixa perfeitamente na descrição, pois foi criado pelos homens para substituir o verdadeiro dia de adoração que o Senhor Deus estipulou. Uma explicação adicional se faz necessária aqui. A marca da besta será imposta, isto é, o falso dia de adoração será imposto para que todos o observem como o dia do Senhor. Isso ainda não aconteceu. Portanto, não é correto afirmar hoje que quem guarda o sábado está selado com o selo de Deus e que quem guarda o domingo está selado com o selo da besta, porque tal controvérsia ainda não está em vigor. Só será assim quando a besta impuser a sua marca. Quando esse tempo chegar, quem observar a besta, ou melhor, quem obedecer à besta, não é? E rejeitar o verdadeiro dia de descanso, optando por um falso dia de adoração, então receberá a marca da besta. Esse processo nós chamamos de selamento, e ele ainda não está ocorrendo. Mas quem é a tal besta que vai impor a sua marca? Vamos falar um pouquinho sobre a besta que sobe do mar? O livro de Daniel é o que mais se assemelha ao Apocalipse em sua estrutura simbólica. Em Daniel, animais e bestas são representações de reis, reinos. Estes grandes animais, diz o texto bíblico de Daniel, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Daniel 7, verso 17 e verso 23. Se animais representam reinos, poderes sobre a terra, não há o que temer quando lemos uma besta, saindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Ela é a representação de um reino, de um poder. Mas qual seria esse reino? Em Apocalipse 13, nós notamos algumas características que valem a pena ser ressaltadas. Vamos lá. Possui nomes de blasfêmias sobre a sua cabeça. Está no verso 1 de Apocalipse 13. Falou blasfêmias contra Deus, contra o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Verso 6.
Perseguiu os servos de Deus por 1260 anos, verso 5. Note que, diferentemente das bestas de Daniel 7, que eram poderes civis que guerreavam entre si, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, as ações dessa besta apocalíptica está relacionada a aspectos religiosos. Perceba que ela persegue os santos, o povo de Deus. Suas ações são idênticas às do chifre pequeno apresentado em Daniel 7, que surge do Império Romano. Numa leitura comparativa de Apocalipse capítulo 13 com Daniel 7, 20 até o verso 26, nós vemos que até o tempo de perseguição é o mesmo, 1260 anos. Agora, é só analisar a história para saber, não é, que poder religioso surgiu do Império Romano e que perseguiu os santos por 1260 anos. A resposta é simples, o papado. Sim, mesmo com a queda do Império Romano, a parte religiosa permaneceu e perseguiu o povo de Deus no período de supremacia papal, que se estendeu de 538 até 1798 d.C., quando Berthier, general de Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI. O relato sobre a besta que sobe do mar termina falando de um golpe mortal que seria dado na besta. Mas ela seria curada. Devido ao processo de cura, é dito que seria restabelecido o poder, o mesmo poder que ela teve anteriormente, para perseguir e matar. Ou seja, passando pelo processo de cura, o texto diz que seria restabelecido o mesmo poder que ela tinha antes para perseguir e para matar. Bom, para que esse processo fosse possível, outra besta entraria em cena no relato de Apocalipse 13. A sua função seria apoiar a primeira besta por meio de uma imagem do sistema político religioso da besta do mar, ajudando no processo de cura e fazendo com que ela voltasse a ser adorada por intermédio dessa imagem da besta, que perseguiria e mataria os fiéis no tempo do fim. Falando então sobre esta outra besta, né, a besta que sobe da terra. Já entendemos que a besta que sobe do mar protagoniza o despertar da besta que sobe da terra, isto é, ela é responsável pela cura total da besta ferida de morte, fazendo com que os habitantes do mundo adorem a primeira besta. Apocalipse 13, 11 e 12 diz o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Quem é esse poder representado pela besta de 2 chifres? Tão significativo a ponto de restaurar o papado à posição que ele teve antes de 1798. Quem teria tamanha força para fazer com que o mundo se volte para o papado outra vez? E que faria com que os homens adorassem a primeira besta? Só há um poder no mundo hoje capaz dessa proeza: os Estados Unidos da América. E sobre essa besta que sobe da terra, Ellen White diz: os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão desse símbolo indicam uma notável contradição entre o que a nação assim representada professa e pratica. A fala dessa nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de que falaria como dragão, Apocalipse 13, verso 11, e exerceria toda a autoridade da primeira besta, verso 12, anuncia claramente o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que as nações representadas pelo dragão e pela besta, semelhante ao leopardo, manifestaram. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida, impondo ela alguma observância que constituirá um ato de homenagem ao papado. Tal atitude seria abertamente contrária aos princípios desse governo, ao espírito de suas instituições livres, às claras e solenes manifestações de declaração da independência e a Constituição. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir
o emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado, intolerância e perseguição. A Constituição estipula que o Congresso não fará leis que oficializem uma religião ou proíbam seu exercício, seu livre exercício, e que nenhum requisito religioso será jamais exigido como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Apenas em flagrante violação dessas garantias, a liberdade da nação é que qualquer observância religiosa poderá ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que está representado no símbolo. É a besta de chifres semelhante ao cordeiro, aos de cordeiro, declarando-se pura, mansa e inofensiva, que fala como um dragão, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem à besta. Aqui se representa claramente a forma de governo em que o poder legislativo emana do povo. Uma prova das mais convincentes de que os Estados Unidos são a nação indicada na profecia. Isso está no livro Grande Conflito, página 371, 372. Em breve, muito em breve, a nação sobre a qual Deus lançou o escudo da onipotência, os Estados Unidos, estenderão a mão sobre o abismo e segurará nas mãos do papado. Ela fará com que, finalmente, a chaga mortal seja plenamente curada. O país da liberdade, muito em breve, fará leis civis que firam a consciência, obrigando as pessoas a observar um falso sábado, fazendo assim a imagem da besta. O que hoje parece impossível de acontecer, ocorrerá diante dos nossos olhos. Aquele que for achado fiel será salvo. Que nos preparemos para as cenas que estão exatamente diante de nós. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.